Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. Na aula de hoje, números quadrados perfeitos. Vamos compreender o que é um número quadrado perfeito e qual sua aplicação. Vamos à nossa aula. O quadrado. Para compreendermos o que é um número quadrado perfeito, vamos primeiro compreender quantos centímetros nós precisaríamos de lado para desenhar alguns quadrados. Por exemplo, vamos levar em consideração que cada um desses círculos terá 1 centímetro. Para nós desenharmos um quadrado perfeito de 1 centímetro de área, nós iríamos precisar de apenas um círculo. Para desenhar um quadrado perfeito de 4 centímetros de área, nós iríamos precisar que o seu lado fosse formado por 2, cada lado por 2, e nesse caso, no total, seriam necessários 4 círculos. Ou seja, um quadrado com 2 de lado, 2 de lado, tem área igual a 4. Por sua vez, um quadrado com 3 de lado, 3 por 3, tem uma área igual a 9. Isso mesmo, para desenhar este quadrado aqui, de lado 3, nós precisamos de 9 círculos. Para desenharmos este quadrado aqui de lado 4, nós precisamos de 16 círculos. Enquanto que esse aqui de lado 5, nós utilizamos 25 círculos. E este aqui de lado 6, nós utilizamos 36 círculos. O que eu quero dizer com isso? Cada um desses números são números chamados quadrados. O número 1 é um número quadrado, porque eu consigo desenhar um quadrado perfeito com apenas um círculo, ou um quadrado, ou 1 centímetro de área. Eu consigo desenhar um quadrado perfeito com 4 círculos, ou 4 centímetros de área. Um quadrado perfeito com 9 círculos ou 9 centímetros de área. Eu consigo desenhar um quadrado perfeito com 16 círculos ou 16 centímetros de área, desculpem. Eu consigo desenhar um quadrado com 25 círculos ou 25 centímetros de área. E eu consigo desenhar um quadrado com 36 círculos ou 36 centímetros de área. Devemos levar em consideração também que para ser quadrado perfeito, a mesma quantidade que eu tiver, na horizontal, eu vou precisar ter também na vertical. 2 por 2, formando 4. 3 por 3, formando 9. 4 por 4, formando 16. 5 por 5, formando 25. E 6 por 6, formando 36. Vamos relembrar a potenciação. Isso mesmo. Para falarmos em quadrado, principalmente em quadrado perfeito, nós precisamos relembrar a potenciação. Vamos lá. O quadrado na potenciação. Na potenciação, chamamos de quadrado o expoente 2. Dizemos que quando o expoente é 2, um número está elevado ao quadrado. E o resultado dessa potenciação de um número elevado ao quadrado, nós dizemos que é um número quadrado perfeito. Vamos a alguns exemplos. 0 elevado ao quadrado. Quem é 0 elevado ao quadrado? É 0 vezes 0.
Porque para eu obter um número ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. E o resultado dessa potenciação de zero ao quadrado, que é zero vezes zero, é zero. Então, zero é um número quadrado perfeito. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1. E como resultado, nós temos 1. O número 1 é um número quadrado perfeito. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Nesse caso, o 4 é um número quadrado perfeito. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 é um número quadrado perfeito. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Nesse caso, o número 16 é um quadrado perfeito. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. O número 25 é um número quadrado perfeito. 6 elevado ao quadrado. 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. 36 é um número quadrado perfeito. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49. E o 49 é um número quadrado perfeito. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é igual a 64. O número 64 é um número quadrado perfeito. 9 vezes 9. 9 elevado ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81. E o número 81 é um número quadrado perfeito. Todos esses números aqui, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81, existem mais, é claro, mas esses aqui são números quadrados perfeitos. Por que é que eles são números quadrados perfeitos? Porque todos eles foram obtidos a partir do momento que eu elevei um número ao quadrado. E elevar um número ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Chamamos de quadrado perfeito qualquer número que foi obtido elevando outro ao quadrado. Isso mesmo. O número 9 é um número quadrado perfeito porque ele foi obtido do número 3 elevado ao quadrado. Esses números são chamados de números quadrados perfeitos. Dos números quadrados perfeitos, podemos calcular uma raiz quadrada exata. Isso mesmo, se você não sabia, fique sabendo agora. Nós só podemos calcular raiz quadrada exata de números quadrados perfeitos. Vamos a algumas regras do quadrado perfeito. Aprenda. Primeira, um número quadrado perfeito é aquele que possui raiz quadrada exata. Todo número quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. E se o número não tem raiz quadrada exata, ele não é quadrado perfeito. Um número quadrado perfeito ímpar possui sua raiz ímpar. E um número par possui uma raiz par.
Isso mesmo. Toda vez que um número quadrado perfeito for ímpar, o resultado da raiz quadrada será um número ímpar. E se o número for par, o resultado da raiz quadrada será um número par. Os números quadrados perfeitos nunca terminam em 2, 3, 7 e 8. Isso mesmo, você nem precisa fazer cálculo. Se ele terminar em 2, 3, 7 ou 8, ele não é um quadrado perfeito. Ou seja, ele não vai ter raiz quadrada exata. Números terminados em 0 possuem quadrados terminados em 0, 0. Por exemplo, o número 10. O número 10 tem o seu quadrado que é 100. 10 termina com um 0 e o seu quadrado termina com 2 zeros. O número 20. O quadrado de 20 é 400. O 20 tem um 0 e o seu quadrado termina com 2 zeros, que é 400. Números terminados em 1 ou 9 possuem quadrados terminados em 1. Isso mesmo. Vamos ao exemplo? O quadrado de 1 é 1. O quadrado de 9, 81. Se os números terminarem em 1 ou em 9, os seus quadrados sempre vão terminar em 1. Números terminados em 2 ou 8, os seus quadrados terminam em 4. Isso mesmo, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. 8 elevado ao quadrado, 64. Qualquer número que terminar em 2 ou em 8 e eu for elevar esse número ao quadrado, o quadrado desse número será um número terminado em 4. Números terminados em 3 ou 7 possuem quadrados terminados em 9. Vamos lá. 3 elevado ao quadrado, 9. Termina em 9. 7 elevado ao quadrado, 49. Também termina em 9. Com isso, qualquer número que terminar em 3 ou em 7 vão possuir quadrados terminados em 9. Números terminados em 4 ou 6 possuem quadrados terminados em 6. Vamos ao exemplo. 4 elevado ao quadrado, 16. Termina em 6. 6 elevado ao quadrado, 36. Também termina em 6. Assim, qualquer número terminado em 4 ou em 6 vai possuir o seu quadrado terminado em 6. Números terminados em 5 possuem quadrados terminados em 25. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E assim, todo número terminado em 5 vai possuir no seu quadrado o término 25. Quadrados perfeitos. Temos aqui uma lista vasta de números quadrados perfeitos. O primeiro vai do 0 a 81, que foi obtido elevando do 0 ao 9 ao quadrado, como nós já vimos anteriormente. Depois, nós temos aqui do 10 ao 19. E se você quiser verificar as regras que eu falei anteriormente, é só dar uma pausa no vídeo. 0, ó. Se o número termina em 0, vai ter o final 2 zeros. Olha o exemplo aqui, ó. Todos, ó. No final, 2 zeros. Se termina em 1 0, vai ter no final 2 zeros. Se termina em 5, vai ter no final do quadrado 25. Outro que eu falei foi o 4. Se termina em 4, vai ter no final do quadrado 6. Eu também falei do 3. Se termina em 3, vai ter no final do número quadrado 9. Se termina em 7, também vai ter 9 no final. Se termina em 4, tem no final 6. Se termina em 6, também vai ter no final 6. E você pode aí conferir qualquer um dos demais. Curiosidades. Não sei se dessa você sabia.
Se não sabia, vamos agora à nossa curiosidade. Para obter qualquer número quadrado perfeito, eu vou fazer a soma dos números ímpares consecutivos. Primeiro número ímpar que a gente tem é 1, e 1 é um número quadrado perfeito. Segundo é o 3. 1 mais 3. 4, que é um número quadrado perfeito. Próximo é 5. 1 mais 3 mais 5, 9. O próximo é 7. 1 mais 3 mais 5 mais 7, 16. O próximo é 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, 25. O próximo é 11. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11, 36. O próximo número ímpar será o 13. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13, 49. Pode fazer os testes. Some os números ímpares consecutivos e você terá números quadrados perfeitos. Por hoje é só, espero que tenham compreendido e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!